Silvio, consegue fazer um resumo? Ou você não lembra também? Peraí, que eu lendo aqui a primeira frase, pro iníciozinho aqui, eu me lembro. Ele está fazendo Deixa eu a abrir comunhão, né, para o novo espírito que vai nascer, né? E está explicando como é que vai, ele vai te explicar como é que é a fecundação, né? Ah, sim. Eles Lembrei. Uhum. estão num trabalho, a equipe está num trabalho que eles estão prestes a promover a ligação de um daqueles espíritos que estavam lá para reencarnar, escolhidos, né, no casal que tinha sido já separado para ele. Então, eles estão bem no meio desse processo em que o pai e a mãe se uniram, né, e agora eles vão fazer a ligação propriamente dita do espírito no óvulo, né, para iniciar de fato a reencarnação. Então, vamos lá. Isso posto, ele acercou-se da senhora e aplicou as mãos com as palmas estendidas para baixo, como se estivesse anulando a organização material, e chamou-nos a atenção para a intimidade do seu aparelho genésico. Logo depois, solicitou ao futuro reencarnante que mais se aproximasse e pensasse com forte energia na vinculação ao espermatozoide que fosse portador de algumas das suas e das características biológicas dos pais. Então, aqui a gente está vendo já uma novidade, né? Que a gente sempre achava que os espermatozoides eram aqueles milhões de espermatozoides que um ganhava a corrida. Mas a gente está vendo uma lógica toda diferente, né? Que eu mesmo achava que o espírito se ligava àquele espermatozoide que chegou ao óvulo, mas, na verdade, esse espermatozoide já é escolhido antes da corrida começar, né? Ele vê o espermatozoide que tem mais condições de carrear as características dos pais e as próprias do espírito que está reencarnando e se liga a ele, né? Então, na verdade, é uma corrida que começa já sabendo quem vai ser o vencedor. Isso, para mim, também foi uma novidade. A gente até conversou um pouco disso na semana passada, mas eu não tinha ideia que era assim. Eu também não. Vai ter a corrida, né? Tem. Todo mundo depois na leitura que vai falando, vai ter um preparo também do feminino, né? De todo as características femininas para que o espermatozoide sobreviva, né? A corrida. Mas é muito interessante isso mesmo. Eu também não pensava assim, não. Uma nova visão. Eu sempre achei que ele se ligava ao vencedor, né? Depois que fecundava, né? Aí ligar, mas não, mas é antes. De seu chakra... Não, peraí. É isso mesmo, do seu chakra cerebral. Do seu chakra cerebral, que se iluminou como um pequeno arco-íris em volta da parte superior do cérebro, destacou-se um raio prateado, que penetrou na pasta gelatinosa e se fixou em um pequeníssimo gameta, que também absorveu a luminosidade agora em tom azul, vitalizando-o e fazendo-o disparar do grupo em que se encontrava submerso. Iniciava-se o processo que culminaria no momento da fecundação do óvulo, isto é, quando se unirá aos receptores de proteína na pelúcia, produzindo uma reação enzimática, assim facilitando que a área seja perfurada, penetre o óvulo e o fecunde, o que dura normalmente uns 20 minutos, e do posterior deslocamento do ovo para implantação na câmara uterina. Quer dizer, até o processo de penetração do espermatozoide no óvulo tem esse
cordãozinho de prata que vai lá e já prepara o local exato onde ele vai penetrar, né? Como diz o Rômulo, né? Que coisa magnífica, né? Como a coisa é detalhada, nos mínimos detalhes, a gente não tem nem noção. E como é importante a gente quebrar paradigmas, porque a gente aprende a vida inteira que não é assim, né? E agora a vida inteira a gente vê só o lado científico, vamos dizer assim. E agora a gente está conhecendo o outro lado, né? O lado espiritual, do milagre da vida, né? Que é realmente um milagre, né? Realmente. O tempo se encarregaria do processo natural, e a partir daquele momento, o nosso visitante já se encontrava psiquicamente vinculado ao futuro corpo, que seria trabalhado pelo perispírito. A jornada para o espermatozoide realizar é muito grande e cheia de desafios, elucidou o nosso mentor, porque a distância a vencer é larga e a viagem se realiza mais ou menos com a velocidade de 1 centímetro por minuto, estando a parte superior da trompa de Falópio localizada a uns 30 centímetros. Ele também tem que resistir aos ácidos que o organismo feminino produz, matando um grande número de candidatos. Em razão dos objetivos divinos da procriação, por ocasião da ovulação, essa acidez diminui, o que facilita a sobrevivência de muitos que seguem atraídos pelo óvulo. Observamos que, ao dar-se a vinculação do psiquismo do amigo espiritual com o espermatozoide, ele experimentou uma espécie de choque, empalidecendo levemente e parecendo sofrer rápido aturdimento, logo superadas essas emoções e sensações. Aqui eu acredito que seja mais ou menos um choque anímico, né, que ele sente, né? Não sei com certeza, né, mas pela descrição, né, ele totalmente no mundo espiritual, quando ele se liga ao espermatozoide, acho que ele tem um tipo de choque anímico, né, e dá aquela baqueada, né? Porque ele entra em contato com a matéria. Você até está lembrando, porque ele entra em contato com a matéria. Deve ser mais ou menos quando um espírito vem numa reunião e se liga ao médium, né? Deve ser aquela coisa das energias diferentes, né? Se chocando, né? Eu acho que pode ser alguma coisa por aí, mas mais para frente, quando a gente tiver capacidade, eles vão explicar melhor. Mas eu acho que é isso mesmo que você falou. Observamos que ao dar-se a vinculação do psiquismo do amigo espiritual com o espermatozoide. É isso mesmo. Poderia permanecer em atividades outras, no entanto, a ligação com o gameta masculino seguiria o seu curso e, posteriormente, se daria a fecundação, logo seguida por todo o processo de renascimento na carne. Informados... Eita. É isso mesmo. Informados da ocorrência nos seus detalhes próprios, os futuros pais beijaram as mãos do Dr. Silvio e abraçaram ternamente aquele que seria o filho anelado, levando-nos todos à emoção das lágrimas. Aqui me deu um pensamento assim, que a gente sabe que a fecundação acontece algum tempo depois do ato sexual em si, né? Sim. E aqui os pais estavam já desdobrados, né, de certo modo, né, conversando com o coordenador dos trabalhos. Será que ocorre assim todo reencarne, né, ao ato onde a produção dos gametas, e quando eles se juntam, já está todo mundo na espiritualidade participando do processo, os pais, o reencarnante, a equipe?
A Sânia está sem microfone, mas ela está dizendo aqui que para ela isso é provável que seja assim. Né? Porque me chamou a atenção esse parágrafo. Eu também né? acho. Eu acho que é como se fosse automático, né, não? Não sei. Fica todo mundo participando e... Quando eu fui gerado, eu não me lembro. Quando eu gerei os meus, eu também não me lembro. É por isso que a gente está aprendendo, né? Realmente eu também fiquei em dúvida. Mas assim, pelo que ele falou, né, a minha curiosidade, né, não é nem dúvida, né, curiosidade mesmo, se seria assim para todos os processos, né? Vai ter o reencarne, e na hora mesmo do reencarne, está todo mundo ali, quase que numa conferência, né, participando do processo. Os mentores, os pais, o filho, o que é uma visão muito bonita, né? A gente não pode negar, né? O amor se eleva, né? O ato de amar, e você está ali amando, eu acho que praticamente os seus dias que os meus filhos foram gerados. Você fica é diferente, você entra num estado diferente, né? Naquele momento ali, você está num estado diferente. É mais do que uma relação sexual, é uma relação de amor, né? Sim. É mais do que um entrelaçar de corpos, é um entrelaçar de almas. Bacana. Mas e numa coisa violenta? Isso. Se fosse sei lá, um estupro, alguma coisa. Deus está em tudo, Glaucia. Deus está em tudo. Deus está em tudo. Porque até nesses casos, se vai ter um reencarne, vai ter uma equipe ali cuidando disso. A forma como tudo aconteceu pode ser, aos nossos olhos, bruta, violenta, né? Mas aí cai naquele problema que é eterno da gente, né? A gente é muito ignorante sobre tudo. Então, para a gente, fere muito, né? Uma coisa quase abominável. Mas quais são os reais desígnios daquele processo todo? A gente não sabe. Deus está sempre agindo. Tem uma vez eu vi uma história, agora são todos os livros também, que eu não vou saber formar o livro, que a menina, naquele momento, ela estava praticamente anestesiada. Era tanto amor que Deus derramava dentro dela, que absorvia aquela dor que ela estava passando, sabe? Então, a espiritualidade é muito grande, gente. E tudo tem um significado e tudo uma razão. Agora, só a fé, né? Só a fé, e quando a gente passar para o outro lado, que a gente vai tirar todos esses mistérios, né? Que para a gente ainda é um mistério. Sim. Imagina se esses espíritos não viessem aqui e não dessem essa literatura para a gente. Oxi. Aí que a gente continuaria mesmo na total ignorância. E demoraria muito mais a vencer a raiva, os faniquitos, as exigências absurdas. E Deus está em tudo, em todo momento. Nos aparando até num caso de estupro. Então vamos lá. Comentando a luta que o espermatozoide trava com os elementos que lhe são hostis no organismo feminino, em mecanismo de defesa, o benfeitor referiu-se: moderna escola de psiquiatras, discípulos da admirável doutora Melanie Klein, consideram que esse fenômeno permanecerá no inconsciente profundo do ser humano, gerando-lhe alguns problemas de comportamento que necessitam de cuidadosa psicoterapia, a fim de conseguir a total libertação, tal o choque decorrente da batalha travada nesse período que precede a fecundação. Rapaz, eu nunca pensei nisso, que fosse uma coisa tão traumática assim. O querido mentor
ante a manhã que surgia risonha, na simplicidade da recâmara em que nos encontrávamos, convidou-nos à oração de agradecimento a Deus pela sua inefável misericórdia, levando-nos a um quase estado de êxtase, enquanto traduzia os nossos sentimentos ante a contemplação da vida humana em processo de desenvolvimento físico, seguindo no rumo da sua fatalidade biológica. Participando de um evento dessa natureza, não existe quem não se dobre vencido ante a majestade divina, geradora da vida na sua multiplicidade de aspectos. Somente o amor possui esse cordão mágico de a tudo comandar e abrir portas à sua compreensão. Terminada a tarefa, que se repetiria inúmeras vezes nos dias em que se seguiram, dirigimos-nos ao núcleo onde tínhamos a sede das nossas atividades. Capítulo 19, preparação para o Armagedon espiritual. Bom, o título é forte, né? Talvez aí a gente comece a entender mais um pouquinho, né? É. Havíamos recolhido precioso material para demoradas reflexões em torno do milagre da vida, nem sempre valorizada pelas criaturas humanas, quando distantes da fé religiosa, dos valores éticos e morais, dos compromissos com a realidade existencial. Durante toda a semana estivemos visitando os grupos familiares que haviam sido convidados para a reconstrução da nova terra e a felicidade dos seus habitantes do futuro, bem como daqueles outros que se haviam comprometido espontaneamente quando se deram conta de que estava ocorrendo a grande revolução do amor no planeta querido. Voltamos aos lares de Hermenegildo e Rosalinda, de Alonso e Eunice, e noutros mais onde estivéramos, nos quais os processos de reencarnação vitoriosa desenvolviam-se conforme esperado. O benfeitor informou-nos que naquele reduto lôbrego, onde o crime se tornara uma constante e viviam os nossos irmãos espíritas cristãos, preservando o clima de paz em volta, o mensageiro que iria ali renascer demonstraria que o ambiente não é o responsável exclusivo pelo comportamento do indivíduo, pois que, em razão do seu estado evolutivo, destacar-se-ia no futuro, seguindo os formosos caminhos da magistratura, de maneira a modificar a soturna passagem do lugar, mudando completamente a sua estrutura social, econômica e humana. Isso é muito interessante, né? Porque a gente aqui na Terra mesmo, né, vê muito, né, ouve muito essa história, né? É filho do sistema, é criado pelo ambiente onde ele mora, e vê que, na verdade, isso não é, faz parte, né, do que ele se torna, mas não é fundamental, que o fundamental é o que ele traz como espírito, né? Isso é bem interessante. E a predisposição para desenvolver, né? Crescer e tal, porque no outro livro dos Mensageiros a gente vê que alguns se perdem no caminho, né? Joaquim Barbosa, nosso ministro, é uma história dessa, né? Uma história bem, de uma classe bem humilde e venceu, né? A gente vê muitos casos, né, de pessoas de áreas que são totalmente abandonadas por grande parte da sociedade, e dali nascem expoentes que se destacam, e aí fica todo mundo abismado, né? Oh, mas como é que conseguiu? Olha que fantástico, deve ser muito inteligente, deve ser muito aquilo, muito aquilo. Mas, na verdade, é um espírito muito maior do que tudo que está em volta.
Por outro lado, o filhinho de Alonso e Eunice, que deveria dedicar-se às ciências médicas de modo a mais humanizar essa doutrina, que vem sofrendo grande desrespeito por parte de alguns dos seus membros, que se olvidam do juramento de Hipócrates para dela fazer uma indústria lucrativa em detrimento das vidas que os se estiolam em abandono, longe de qualquer sentimento de compaixão. Diversos outros, de cujo programa participáramos, estariam comprometidos com diversas áreas do conhecimento científico e filosófico, com a vivência ética, especialmente na política, a cujo ministério se dedicariam com dignidade, modificando os padrões de conduta vigente e fazendo respeitar-se as leis constituídas, iniciando o mistério por eles mesmos. Aí, acho que para mim essa atualmente é uma das mais difíceis, que a política está tão envolvida com coisas desarmonizantes, né? Que acho que é a tarefa mais difícil, você entrar nesse meio e conseguir modificar as coisas. Mas a gente tem exemplos, né? Agora, sabe quem eu lembrei aqui agora? Não sei se vocês conhecem a história de JK. Sim, sim. JK, ele não tinha sapato até os 11 anos de idade. E aí a mãe comprou um par de sapato para a irmã, um usava o pé direito, o outro usava o pé esquerdo. E o outro, ele fachava falando que estava machucado e tal. E veio no berço muito humilde, nasceu em Diamantina, né? E dali nasceu um grande diamante, que foi um dos grandes presidentes do Brasil, um grande estadista, né? Que construiu Brasília e tudo. Então, assim, como é possível? Eu vivo no mundo aqui, eu vivo em Brasília, e das pessoas perguntam, você vive no meio da corrupção? Não. É um ou outro, a maioria é boa. Sempre a maioria é boa. Só tem que o que é feio aparece mais, né? E que tem que ser tratado, que tem que ser cuidado, e com carinho e respeito. Mas você vê que existe, a gente vai lendo isso aqui e vai vendo os exemplos, existem muitos exemplos para a gente seguir, de pessoas que são vitoriosas, né? A história de Francisco nasceu num berço rico e largou tudo. O próprio Pietro Baldi também, né? Abriu mão de toda a fortuna dele. Não, isso que você falou bate bem com a ideia que se tem das comunidades, né? Que diz que todo mundo ali, todo mundo é ladrão, todo mundo bandido. É traficante, todo mundo é bandido, e tem pessoas boníssimas, né? Sim. 90% daquela população é de trabalhador e de gente boa. Sim, 99,99. Muito mais de 90. 99,99. E achar esse 0,1 e cuidar dele ajuda tudo. E mesmo aquela sessão que teve daquela senhora que estava com vários espíritos malignos, né? Tirou um, os outros iam caindo devagarzinho, né? E assim é a maldade. Se tira aquele que está causando a maldade, o resto vai. Mesmo eu nasci no meio de uma favela, gente. Que é dono do morro aqui, que é a expressão que é usada, são os traficantes, né? Sim. Mesmo eles cuidam daquela população de uma forma errônea, mas, assim, ele tem um cuidado com aquela população. Sim. Também. E protege eles. Isso. É como você falou, irmão. Deus age de formas que a gente muitas vezes não entende, mas ele está agindo, né? Tá agindo. Já que ninguém cuida, ele coloca ali o que a sociedade considera o maior de todos os párias, né? Que é o dono do morro, o traficante, mas ele está dando uma assistência àquelas pessoas que sem ele não tem.